O nosso quadro de hoje é o PROEP Pergunta. O PROEP ele tem como objetivo promover a educação política através de conteúdos nas redes sociais, vídeos, jogatinas, cursos e oficinas. Ou seja, para a gente, política sim se discute. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, faço parte do programa de extensão em educação política aqui da Unicamp. Aqui comigo, professor André Kaisel, aqui do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Ele é graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Ciência Política na USP e hoje coordena o Centro de Estudos Marxistas. E tem como linha de pesquisa populismo, pensamento social latino-americano brasileiro e também extrema-direita e conservadorismo. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite, pela sua disponibilidade e contribuição com o PROEP. Eu que agradeço, Fabiano, a você e a toda a equipe do PROEP, um projeto de extensão com o qual sempre tenho um grande prazer em colaborar. Então, professor, eu começo lhe perguntando, o que é democracia? Bom, essa é uma boa pergunta, né? E acho que é bom começar respondendo, né? Lembrando que, na verdade, já foram dadas ao longo do tempo respostas muito diferentes a essa pergunta e até hoje podem ser dadas respostas muito diferentes a essa pergunta. Então, muita gente gosta de começar respondendo essa pergunta remetendo à origem, à etimologia grega da palavra, né? Que vem dos radicais demos, povo, e krasia ou kratos, governo ou regime, né? O governo do povo, né? Algo assim. Porém, na Grécia Antiga, onde a palavra surgiu, ela se referia a um regime no qual os cidadãos participavam do governo da polis, das cidades-estado, né, naquelas em que a democracia era praticada, porém, esses cidadãos eram apenas os homens, então já excluindo as mulheres, os livres, excluindo os escravos, e os nascidos na localidade, o que excluía os estrangeiros. Então, alguns historiadores estimam, por exemplo, que em Atenas, né, no auge da sua grandeza, contava mais ou menos com 100 mil habitantes e tinha cerca de 10 mil pessoas que podiam participar da vida política, ou seja, é uma fração pequena para padrões de hoje. Além disso, né, como eu já mencionei, essa forma de governo se exercia em cidades-estado, né, em unidades políticas pequenas comparadas aos estados nacionais modernos. Na modernidade, digamos, a democracia pode ser datada mais ou menos nos últimos 2 séculos, né, girando aí em torno do período, né, que o historiador Eric Hobsbawm chama de a Era das Revoluções, né, ou mais especificamente da Revolução Francesa. Porém, nesse momento, a democracia significava o princípio da soberania popular, a afirmação da soberania popular, do autogoverno do povo, mas ainda se colocava o problema, né? Quem integra o povo e como que ele pode se autogovernar. E havia um grande ceticismo na maior parte dos pensadores políticos para não falar dos governantes, de que o povo tivesse efetivamente a capacidade de se governar. Então, mesmo, por exemplo, a maioria dos adeptos do liberalismo no século XIX achavam que a democracia, justamente como o império da vontade popular, era avessa ao governo limitado, que eles defendiam, e à liberdade individual, especialmente o direito de propriedade. Então, nesse sentido, a maioria dos pensadores liberais eram contrários à ampliação do direito ao voto. A maioria dos países que tinham alguma forma de governo representativo, que não eram monarquias absolutistas, no século XIX, tinham regimes de sufrágio muito limitados, né? Seja por critérios de renda, só votavam os proprietários, seja por critérios de educação, só votavam os alfabetizados, seja excluindo a metade feminina da população. Então, essa combinação que hoje chamamos de democracia liberal ou representativa, ela é um produto tardio e não intencional da história política moderna, né? Em que se combina sufrágio universal, que foi em grande medida uma luta do movimento operário e das feministas, com alguns princípios liberais, como tripartição de poderes, né, e governo parlamentar, né, sob alguma forma, né, o governo representativo, pluralismo partidário, que também não era algo dado a princípio, né? Alguns historiadores mencionam, por exemplo, que nos Estados Unidos os pais fundadores tinham muita desconfiança em relação à ideia de governo partidário, para não falar da própria democracia, né? Então, ter essa noção da contingência histórica da democracia que nós temos hoje
nos permite chegar a duas conclusões. Primeiro, ela não é a única forma de democracia ou de realização do princípio da soberania popular imaginável, e ela também envolveu muita luta para ser conquistada. Portanto, ela pode ser perdida, né, como nós vivemos ameaças recentes no Brasil e em outros países, e por outro lado também é possível imaginar que se possa aprofundar a democracia para além dos seus limites. Professor, por falar de democracia hoje, alguns analistas argumentam que a democracia no Brasil e na América Latina são mais vulneráveis que no resto do mundo. Você concorda com essa argumentação? Bom, eu posso até concordar parcialmente, mas depende do que se queira dizer com isso, porque com frequência há uma série de preconceitos em relação à vida política na América Latina, difundidos tanto na imprensa como em meios acadêmicos, onde se costuma pensar a vida política dos países latino-americanos em contraste com uma visão muito idealizada do que é a vida política nos países da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, né, chamado Atlântico Norte. E nessa visão, em geral implícita, mas às vezes explícita, as nossas democracias são sempre inferiores. Então, para entender o que seria essa fragilidade da vida política latino-americana, acho que é preciso levar em consideração pelo menos duas variáveis que são mais ou menos generalizadas na diversidade do continente. Primeiro, a persistência de formas de organização social legadas pelo nosso passado colonial, né? A longa duração da escravidão no Brasil, a longa duração da servidão indígena nos países andinos, concentração, né, da terra nas mãos de alguns poucos proprietários, né? E essas estruturas sociais tenderam a reforçar um monopólio muito estreito do poder, não só político, mas social, econômico e social, nas mãos de elites muito resistentes à ampliação da participação popular. Então, ainda que elas adotassem o liberalismo como, na maioria dos casos, né, como princípio político, elas tendiam a reforçar os traços elitistas do liberalismo europeu que eu mencionei na resposta anterior. Esse é um dado. Outro dado interessante é a geopolítica em que a América Latina está inserida. E aí é um paradoxo curioso, porque ainda que grande parte das elites intelectuais e políticas latino-americanas tenham como modelo de democracia a democracia estadunidense, é sempre bom lembrar que os Estados Unidos, por meio da sua política externa, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, no contexto da Guerra Fria, mas mesmo antes, né, e também depois, agiu sistematicamente contra a democratização da vida política latino-americana. Por exemplo, patrocinando muitos dos golpes de Estado, ou quase todos os golpes de Estado na América do Sul nos anos 60 e 70, como o do Brasil em 64 ou o do Chile em 73, né, que esse ano completará 50 anos no dia 11 de setembro. Né? Então, se nós levarmos em conta essas duas características, ou seja, as limitações internas à participação popular e a limitação externa à soberania nacional, faz todo sentido que a América Latina tenha tido muita dificuldade em firmar as formas próprias da ampliação da participação popular na América Latina, que necessariamente, dadas as peculiaridades da nossa história, assumiria formas diferentes essa participação do que assumiu na Europa ou nos Estados Unidos. E eu digo isso porque também é muito comum o tipo de discurso que fala na América Latina o populismo é uma doença na vida política, né? Fragiliza as democracias. Ora, primeiro que é difícil saber o que significa populismo. Cada autor tem uma definição e que mal se aplica a quase qualquer um dos casos. Segundo, que se coloca no mesmo balaio fenômenos políticos dos mais diversos, né? Muita gente diz que o Brizola é populista, por exemplo, no Brasil, mas também diz que o Bolsonaro é populista. Ora, um conceito que serve para caracterizar Brizola e Bolsonaro ao mesmo tempo não serve para muita coisa, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Nós não podemos, digamos, imaginar que as nossas democracias têm que ser iguais àquela praticada nos Estados Unidos ou na França ou na Inglaterra. Poderiam até ser melhores. A questão é enfrentar os obstáculos históricos que eu mencionei, né, que têm dificultado ao longo do século XX o enraizamento da vida democrática nos países latino-americanos. Professor, como você bem acabou de colocar,
As democracias no Brasil e na América Latina vieram a partir de um rompimento com o autoritarismo ou com ditaduras militares. O Brasil e a América Latina souberam lidar com esse processo de transição de um sistema autoritário, de ditadura, para uma democracia? Olha, variou muito de caso para caso. Há uma literatura muito grande sobre as transições à democracia na América Latina, os seus alcances e limites, né? Então, eu não teria condições de sintetizar o assunto aqui, até porque os desafios eram múltiplos, acho que como a resposta anterior um pouco mostrou. Agora, variou muito de caso para caso. Então, por exemplo, na Argentina, né, em que pese a instabilidade crônica, econômica e também política que o país vizinho vive, é inegável que um grande acerto eles tiveram, foi promover uma justiça de transição. O Brasil não fez isso, ele anistiou igualmente os perseguidos políticos e os perpetradores de violações de direitos humanos a mando do Estado, né? O que é um absurdo, mas se recusou sistematicamente a rever essa anistia. Inclusive o STF, há cerca de uma década atrás, um pouco mais uma vez reiterou esse entendimento. Isso nos custou muito caro, porque evitou não só uma justiça de transição, mas uma política efetiva de memória no país, o que faz com que grande parte da população brasileira ainda considere que a ditadura foi um período bom para o país. Então, não é por acaso que o ex-presidente Bolsonaro, né, fez uma homenagem, quando ainda era deputado, na época da destituição da presidenta Dilma Rousseff, fez ali uma homenagem, né, ao coronel Brilhante Ustra. Na Argentina ele poderia ter sido preso por isso. E não é que não haja revisionismo lá. Há agora um candidato de extrema-direita, né, à presidência da Argentina, o Javier Milei, né, que volta e meia faz algumas declarações de tom ou de orientação revisionista, dizendo que é preciso ver os dois lados, mas na Argentina ainda há um repúdio maior na sociedade civil a esse tipo de atitude, tanto é que elas têm que ser relativamente mais discretas do que no Brasil, onde os militares ficam todo o tempo intervindo na vida política e defendendo, né, o legado do regime militar, inclusive em relação, justificando as violações dos direitos humanos. Então, variou muito, né, o modo como os países latino-americanos lidaram com as transições da democracia. E esse aspecto da justiça de transição me parece fundamental para consolidar, com todas as dificuldades próprias da região, uma vida política mais enraizada, uma vida política democrática, mais enraizada. Então, para você, a democracia é a melhor forma de governo? Bom, de novo, né, como eu disse, há entendimentos muito diferentes do que ela significa. Eu diria que a democracia como horizonte, como princípio de organização, não apenas do regime político, mas da vida social, é fundamental, né? E é preciso lutar para que ela se aprofunde sempre. E não só no sentido de que mais gente possa participar e participar mais livremente da vida pública, mas no sentido também de que a lógica da democracia possa, inclusive, penetrar outros âmbitos da vida social, como a educação ou as relações de trabalho, não é? Nesse sentido, o mundo de hoje vive grande parte da crise democrática, que nós vivemos inclusive com a ascensão da extrema-direita, se relaciona ao fato de que as democracias liberais, né, acopladas historicamente ao capitalismo, estão cada vez mais limitadas na sua capacidade de prover uma vida decente para a maioria das pessoas, o que faz com que a maioria das pessoas descreiam cada vez mais a democracia, abrindo espaço para lideranças de extrema-direita como Bolsonaro no Brasil, Milei na Argentina, Orbán na Hungria, etc., etc., ou Trump nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, a crise da democracia contemporânea mostra, ao mesmo tempo, a necessidade de lutar, primeiro, para preservar a democracia que existe, porque certamente estaremos pior sem ela, ao mesmo tempo, ela permite perceber os seus limites atuais, né, que tem a ver com justamente a penetração disso que se chama de neoliberalismo, nas políticas de livre mercado que minam os modos de vida da maioria da população, e terceiro, a necessidade de, na medida do possível, aprofundar essa democracia, ou seja, democracia política sem algum tipo de democracia social ou de igualdade econômica dificilmente se sustenta a longo prazo. Para
Finalizar, quais livros e filmes você indica sobre democracia no Brasil, na América Latina? Que Argentina 1985, acho que quem não viu certamente deveria assistir, né? É um belo filme, né? E mostra inclusive a importância de que a sociedade precisa estabelecer claramente os limites do que ela pode tolerar como práticas políticas e práticas de Estado, o uso da violência, etc. Outros dois filmes que eu recomendaria, quer dizer, pelo menos um outro filme que eu recomendaria é um filme chileno chamado No, que é sobre o plebiscito, né? No em espanhol é não, o plebiscito no qual a maioria da população chilena rejeitou a continuidade do governo do general Pinochet em 1988. Né? Eu acho um filme muito interessante, inclusive como se faz uma campanha política. Né? Acho que são dois filmes, né, com duas indicações latino-americanas. Livros, tem muita coisa escrita sobre a democracia. Eu vou comentar dois que eu acho interessantes. Um de um autor canadense chamado Macpherson, que foi no Brasil traduzido como A Democracia Liberal, Origens e Evolução, no nível da década de 70, que conta um pouco a história intelectual, né, desse híbrido que nós chamamos de democracia liberal. A tradução para o português não é das melhores, não, né? Mas o livro não deixa de ser interessante. E um outro é um livro escrito por um argentino e uma belga, né? O Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, que tem um livro de 1985 chamado Hegemonia e Estratégia Socialista por uma Democracia Radical, né, em que eles procuram pensar esse horizonte da democratização, né, como um processo contínuo e que envolve uma série de demandas sociais diferentes, tanto de classe como de gênero, etc., né, no sentido de um contínuo aprofundamento da lógica democrática. Algumas partes são um pouco mais difíceis de ler, né, mais abstratas, mas o último capítulo em particular, que fala um pouco desse conceito de democracia radical, eu acho que vale muito a pena. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. E você aí de casa, fique atento e em breve nós teremos mais atividades do PROEP. Muito obrigado.